Olha bem para o que está acontecendo agora. O impensável finalmente aconteceu. Aquilo que durante décadas era apenas um cenário de guerra estudado em centros de pesquisa e inteligência em Washington, Pequim ou Moscou virou realidade nas manchetes globais. O Estreito de Hormuz entre o Irã e a Península Arábica foi fechado. Nesse exato momento, aproximadamente 20% de todo o petróleo consumido no planeta e um terço de todo o gás natural está bloqueado. O fluxo de navios petroleiros simplesmente parou. O sangue da economia mundial deixou de circular. As consequências não vão aparecer em semanas ou meses. Elas já começaram a aparecer. O preço do petróleo disparou para níveis históricos. As bolsas de valores entraram em pânico na Coreia, no Japão, na Europa. Cadeias de suprimentos globais estão sendo interrompidas. E talvez o mais importante, o sistema do petrodólar, que sustenta o poder econômico dos Estados Unidos desde os anos 1970, acaba de sofrer um choque que pode ser fatal. No vídeo de hoje, vamos entender três coisas fundamentais. Primeiro, como o mundo chegou a esse ponto de ruptura geopolítica. Segundo, o que acontece agora com o cerco militar ao Irã e com as bases americanas no Golfo. E terceiro, porque o fechamento do Estreito de Hormuz pode marcar o início do fim da ordem internacional dominada pelos Estados Unidos da América. Se você quer entender a crise energética, o possível colapso financeiro global e as consequências disso para o futuro da economia mundial, fica comigo até o final do vídeo. E não se esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. Porque o que estamos testemunhando agora pode ser o momento em que o mundo mudou para sempre. Desde o fim da Guerra Fria, em 1991, o mundo viveu sob uma estrutura de poder chamada de unipolaridade. A ideia era simples: os Estados Unidos haviam emergido como a única superpotência global após o fim da União Soviética, capazes de garantir a estabilidade internacional através da sua superioridade militar, financeira e tecnológica. Era chamada Pax Americana. Segundo essa visão, o sistema global funcionaria com três pilares principais: o livre mercado, ou seja, a livre circulação de mercadorias ao redor do mundo, as rotas marítimas protegidas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos e o dólar norte-americano como moeda dominante nas trocas internacionais. Durante décadas, esse modelo pareceu indestrutível, mas o fechamento do Estreito de Hormuz agora expõe um problema fundamental. Todo esse sistema depende de fluxos físicos na realidade, muito específicos. E um dos mais importantes é justamente o fluxo de energia do Golfo Pérsico. Quando esse fluxo para, o sistema inteiro começa a entrar em crise. O petróleo não é apenas uma commodity ou um recurso natural só. Ele é a base energética que sustenta o transporte, a indústria, a agricultura, o comércio, a logística global. Sem petróleo circulando livremente pelo mundo, o funcionamento da economia mundial começa a travar. E é por isso que o bloqueio de Hormuz não é apenas um evento regional. Ele é um choque sistêmico na ordem internacional construída a partir da Segunda Guerra Mundial. O poder dos Estados Unidos nunca foi baseado apenas em controlar territórios. A estratégia americana sempre foi controlar fluxos. Fluxos de comércio, fluxos de capital e fluxos de energia. Para garantir isso, Washington construiu a maior rede militar da história. Hoje existem cerca de 800 bases militares americanas espalhadas por mais de 70 países ao redor do mundo. A missão principal dessa estrutura sempre foi garantir que as rotas comerciais permanecessem abertas. Entre todas essas rotas, poucas são tão importantes quanto o Estreito de Hormuz, entre a Pérsia, entre o Irã e a Península Arábica. Esse pequeno corredor marítimo conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e é responsável pelo transporte de aproximadamente 1/5 do petróleo mundial e 1/3 do gás natural mundial. Para proteger esse gargalo estratégico, os Estados Unidos mantêm a 5ª frota estacionada na ilha do Bahrein. Além de bases militares gigantes no Catar, no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita. E mesmo com toda essa presença militar, o Estreito de Hormuz foi fechado. Isso revela algo extremamente importante. A presença militar não significa necessariamente controle absoluto.
especialmente quando um adversário está disposto a usar a geografia como arma estratégica e a sacrificar o seu próprio povo, a sua própria vida, para defender a sua nação. Para entender o tamanho da crise atual, precisamos voltar um pouco na história. No início do século XX, a Marinha Real Britânica tomou uma decisão revolucionária: abandonar o carvão e adotar o petróleo como principal combustível naval. Essa mudança transformou completamente a geopolítica mundial. De repente, controlar as reservas de petróleo se tornou essencial para qualquer potência industrial. Foi nesse contexto que o Oriente Médio passou a ser visto como o grande posto de combustível do mundo industrial. Com o fim do Império Otomano, os britânicos e os franceses, que venceram a Primeira Guerra Mundial, estavam controlando o Oriente Médio quando as grandes descobertas de petróleo aconteceram. Ao longo do século XX, potências ocidentais estabeleceram acordos políticos e econômicos com regimes locais para garantir que o fluxo de petróleo jamais fosse interrompido. Muitas das monarquias do Golfo foram consolidadas justamente dentro desse arranjo. Em troca da estabilidade política e da proteção militar dos ocidentais, as monarquias garantiriam o fornecimento contínuo de energia para o Atlântico Norte. Em 1974, aconteceu um outro acordo bem discreto, que mudou o sistema financeiro internacional. Após o fim do padrão ouro, na crise do petróleo da década de 1970, os Estados Unidos negociaram com a Arábia Saudita um arranjo estratégico para estabilizar as finanças mundiais. O acordo do petrodólar. O petróleo do Oriente Médio, a Arábia Saudita tinha as maiores reservas do mundo, passaria a ser negociado essencialmente em dólares dos Estados Unidos. Em troca, Washington garantiria proteção militar ao Reino Saudita. Assim nasceu o sistema do petrodólar. Esse mecanismo criou uma demanda permanente pela moeda dos Estados Unidos. Países que precisavam comprar petróleo precisavam primeiro acumular dólar para comprar petróleo. Isso permitiu que os Estados Unidos financiassem déficits públicos gigantescos e expandissem seu poder econômico global. Mas esse sistema depende de uma condição básica. O petróleo precisa continuar circulando. Se o fluxo energético é interrompido, a lógica financeira do acordo começa a falhar. E é exatamente isso que o Irã fez com o fechamento de Hormuz. Já as monarquias do Golfo sempre dependeram de um modelo chamado de Estado rentista. Nesse sistema, grande parte da riqueza nacional vem da exportação de recursos naturais, especialmente do petróleo e do gás natural. Essas receitas financiam programas sociais, infraestrutura e estabilidade política dos povos do Golfo. Investidores internacionais podem levar sua riqueza para essas monarquias árabes para investir sem pagar imposto. Enquanto isso, as forças de segurança dos Estados Unidos protegem as monarquias do Golfo. Mas quando o petróleo não consegue mais sair da região, esse modelo entra em risco. Sem exportação, não existe receita. Sem receita, a estabilidade política começa a enfraquecer. O bloqueio do Estreito de Hormuz coloca essas economias em uma situação extremamente delicada. Durante décadas, a estratégia dos Estados Unidos em relação ao Irã foi baseada em contenção. O país foi cercado por bases militares, monitorado por satélites e pressionado fortemente por sanções econômicas que fizeram o povo iraniano sofrer. O objetivo era impedir que o Irã se tornasse capaz de desafiar o controle ocidental sobre os fluxos comerciais e de energia do Golfo. Mas o fechamento do Estreito de Hormuz mostra que essa estratégia pode ter falhado. O Irã utilizou sua posição geográfica para transformar um corredor marítimo em uma arma econômica global contra a ordem americana. Desde a Revolução Iraniana de 1979, que colocou os ayatolás no poder contra um aliado dos Estados Unidos, o Shah do Irã, que havia oprimido o povo iraniano, o Irã construiu uma rede de alianças regionais conhecida como o Eixo da Resistência. Assad na Síria, Hezbollah no Líbano, Houthis no Iêmen, Hamas na Palestina.
Esse bloco inclui diversos grupos e governos que se opõem à influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. A estratégia iraniana sempre foi aumentar o custo de qualquer intervenção militar estrangeira na região. Ao desenvolver mísseis, drones e forças assimétricas, o país criou um sistema de dissuasão que complica operações militares convencionais ali. Com o fechamento do Estreito de Hormuz, essa estratégia chega ao seu momento mais crítico. Uma das grandes mudanças nos conflitos modernos é o uso massivo de drones e mísseis de precisão. Essas armas relativamente baratas podem sobrecarregar sistemas de defesa extremamente caros. Quando múltiplos drones e mísseis são lançados ao mesmo tempo de várias regiões diferentes por múltiplos grupos, radares e interceptadores podem simplesmente não conseguir responder a todos os alvos. Um drone iraniano fácil de produzir a $20 mil precisa de um interceptador de 2 milhões para ser destruído. A guerra na Ucrânia já deixou os estoques de interceptadores dos Estados Unidos muito baixos. Essa tática de saturação, usada pelo Irã e pelos seus aliados agora, já foi observada na Guerra dos 12 Dias no ano passado contra Israel, furando o sistema de defesa do Domo de Ferro. E agora está sendo aplicado contra instalações estratégicas dos Estados Unidos na região do Golfo, incluindo nas monarquias árabes. Dentro das economias do Golfo, o impacto psicológico da crise já é visível. Cidades como Dubai, Doha e Riad foram construídas com base na estabilidade regional prometida pelos Estados Unidos e na confiança internacional no sistema financeiro. Mas quando aeroportos, refinarias, poços e infraestrutura energética passam a ser vistos como alvos potenciais, investidores começam a recuar. O turismo cai bruscamente, o capital estrangeiro foge. Mas mais importante, esses países importam alimentos e dessalinizam água do mar, o que pode rapidamente levar a uma crise aguda de sede e de fome na Península Arábica. O risco de instabilidade interna aumenta rapidamente, incluindo de revoltas populares. Com o bloqueio do Estreito de Hormuz, o preço do petróleo pode ultrapassar rapidamente a marca de $150 por barril. Alguns analistas já falam em $200 se a situação continuar por muitas semanas. Mas o problema não é apenas o preço, é a disponibilidade física do petróleo. Refinarias ao redor do mundo dependem de fluxos constantes de matéria-prima. As casas aquecidas no inverno da Europa precisam do gás do Oriente Médio. Quando esses fluxos são interrompidos, a produção industrial começa a desacelerar também. Transporte, agricultura e logística global são diretamente afetados com uma inflação crescente nos preços, que acabam com a saúde financeira dos negócios em diferentes regiões do planeta. Desse modo, a crise energética rapidamente se transforma numa crise financeira. Mercados entram em pânico. Investidores buscam ativos considerados mais seguros, como ouro e commodities físicas. Assim como investidores podem tentar tirar os seus fundos de investimento de alguns bancos, como já se viu nessa semana na BlackRock. Bolsas de valores enfrentam quedas violentas na Coreia, no Japão, na Europa. O medo de recessão global cresce rapidamente. Alguns analistas já comparam o cenário atual à crise de 2008 ou pior, a crise de 1929, mas com uma diferença crucial. Dessa vez, o problema não é apenas financeiro, ele também é energético. Enquanto o Ocidente tenta reagir ao choque, outras potências observam atentamente. China e Rússia possuem grandes interesses estratégicos na região. Para Pequim, garantir acesso estável à energia é uma prioridade absoluta. Para Moscou, a alta do petróleo pode aumentar dramaticamente sua influência geopolítica. Se o comércio de energia começar a migrar para outras moedas, o sistema dominado pelo dólar acaba de se transformar. Isso acelera o fim da ordem internacional unipolar dominada pelos Estados Unidos. O fechamento do Estreito de Hormuz não é apenas um incidente militar. Ele pode ser o primeiro dominó de uma transformação histórica. Durante décadas, o sistema global foi construído sobre fluxos estáveis de energia, comércio e capital. Mas quando um desses fluxos fundamentais é interrompido,
todo o equilíbrio internacional começa a tremer. As próximas horas, dias e semanas serão muito decisivas. O mundo pode caminhar para uma escalada militar ainda maior ou pode assistir o início da transformação para uma nova ordem global. Uma coisa é certa, a geopolítica sempre foi, no fundo, também sobre recursos. E nesse momento, o recurso mais importante do planeta está bloqueado. A nova crise do petróleo é o início de uma grande depressão na economia mundial. Alienar-se não é mais uma opção, mesmo para nós brasileiros que estamos geograficamente meio longe. Nós temos que estar preparados para essa crise. E esse é o objetivo do canal. Até o próximo vídeo.